Olá pessoal, então hoje a gente vai ver a primeira aula aqui de Física 4, né? Tá? E os tópicos que a gente vai abordar, é, bom, a aula de hoje na verdade vai ser só sobre números complexos, né? Não sei se vai dar tempo aqui de ver as derivadas parciais e as outras coisas, mas então, os tópicos vão ser, né? Os números complexos, uma revisão, né? Tá? Ou uma primeira, primeira exposição disso para algumas pessoas, né? Aí depois falar dos derivados parciais, né? Uma coisa associada, que é o operador nabla, né? Tá? Vai ter gradiente, divergente, né? Rotacional, laplaciano, essas coisas. E, né? Chegar nos teoremas de Gauss e Stokes, né? Tá? Então, vamos aprender aqui o que são os números complexos, né? Tá? Então, um número complexo é um número da forma aqui, né? O número complexo Z é um número da forma, né? A mais IB, né? Tá? Onde A e B são números reais, tá? E esse I aqui, né? Ele vai ser a chamada unidade imaginária, né? Ele é a raiz de menos um aqui, tá? E aí, né? Então, o número nesse formato a gente chama, né? Ele vai ser um número que tem duas partes, né? Tá? Um número complexo. Então, ele vai ter a sua parte, essa parte que não acompanha o I aqui, né? A unidade imaginária que é chamada, né, parte real, né, tá? Do número de Z. E, né, a parte imaginária, a parte aqui que está acompanhando, né, está multiplicando esse I aqui, né. Então, assim, né, dá para a gente, né, representar esses números, né, uma forma de visualizar é no chamado plano de Argand, né, no plano complexo, né, tá? Como eles são duas partes, né, formado de duas partes aqui, dois números reais, né, a gente pode ver como, né, num plano aqui, né, onde o eixo, que seria o x aqui, é o eixo da parte real, né, e o y aqui é da parte imaginária, né, tá? Então você pode ver como um ponto, né, todo número complexo, né, como um ponto no plano complexo, aqui no plano de Argand. Ok? Então, por exemplo, né, então 2 mais 3i, né, ele é um número aqui, ó, que tá, né? Ele tem, né? Coordenada aqui real 2, né? Tá? E, né? Coordenada imaginária aqui 1, 2, 3, né? Tá? Ok? Você vê ele como um vetor, assim, né? Tá? A gente também vai explorar esse- essa ideia aí, né? Tá? Aí 3 menos 2i, então, né? 1, 2, 3 aqui, né? Parte real. E menos 2 aqui, né? Menos um, menos 2. Tá? Menos 2. Bom, aqui, né, as coordenadas... O i, assim, ele não... O importante aqui é a coordenada real aqui, né? Tá? O i, ele é como se fosse uma variável, né? Aqui, né? Tá? Pro que a gente vai fazer, né? Ele vai como se fosse um x aqui, né? Tá? Então ele vai ficar quietinho ali, né? Pelo menos para soma, subtração, né? Tá? Aí, né, menos 4 mais 2i, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, né, 4, né, mais para a esquerda aqui, então menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né, e 1, 2 aqui, né, tá? Então, menos 4 mais 2i. Menos 2i tá aqui, ó, esse ponto. Então, menos 1, menos 2 aqui, menos 1, menos 2, né, tá? Aí o próprio i aqui, né, ele é um que a gente chama um imaginário puro, né? O que quer dizer isso, né? Que a parte real dele, né, é zero, né? Tá? Então o i ele é zero, zero mais uma vez i aqui, né? Tá? Então ele tá ele é 1 aqui, né? Tá? E o menos i, né? Menos um, tá? E o um, por exemplo, né? Ele é um número real, né? Real puro, né? Tá? Então ele é um mais zero vezes i, né? Tá? Então um mais zero vezes i aqui, né? Então
Então você pode ver que assim, né, todos os números, o conjunto de números reais é um subconjunto aqui dos complexos, né? Tá? Porque todo real é um real puro, né? É o valor ali real, né? Mais zero vezes a parte imaginária. Então, um real puro aqui, né? Número real, a parte imaginária dele é zero, né? Tá? Ahn, ok. Então, vamos ver agora as operações que a gente pode fazer, né? Com os números complexos. A primeira, né? A mais simples aqui é a soma, né? Somar dois números complexos. Então, dados os dois números complexos aqui, Z1, né, com parte real A1 e parte imaginária B1, né, e Z2 com parte real A2 mais parte imaginária B2, a soma, né, Z1 mais Z2 vai ser um novo número complexo, né, que, assim, você pode, né, pensar nessa variável i aqui, né, sempre que aparecer, você deixa ela, né, em evidência aqui, né, tá? Porque ela é uma coisa pura complexa, né, então não tem como você combinar aqui com um número real, né? Então vai ser, ó, mas é como se você somasse aqui, né, tá? Usualmente aqui, né, tá? A1 mais IB1, né, mais A2 mais IB2, né? Então Z1 mais Z2 é isso. Então o que tiver aí aqui você põe em evidência, né? Então fica A1 mais A2 aqui não tem, né, tá? Então ele fica aqui, né? Mais I, B1 mais B2, né? Então a gente formou um novo, né, de dois números complexos, Z1 e Z2, a gente formou um novo número complexo que é a soma deles, né? Tá? Cuja parte, né, real é a soma das partes reais, né? Tá? Do Z1, do Z2, e a parte imaginária dele é a soma das partes imaginárias, né? B1 e B2, né? Tá? E aí, assim, né, esse número real aqui, a parte imaginária e real são números reais, né? Então obedecem as regras usuais de números reais, né? Tá? Então, a subtração vai ser definida de forma análoga, né? Se fosse Z1 menos Z2 aqui, você subtrai, né, a parte real da parte real do outro, né? E subtrai a parte imaginária da parte real do outro, né? Tá? Então vamos ver uns exemplos aqui para entender melhor, ó. A soma de 1 mais 2i, né, desse número complexo, mais 3 menos 7i é o quê, né? Menos 7 é o quê, né? É mais menos 7, né? Tá? Então, 3 menos 7i é a mesma coisa que 3 mais menos 7i, né? Aqui, tá? Então, ó, 1 mais 2i mais esse outro número complexo é o quê, né? 1 mais 3, né? Tá? Então, a parte real com a parte real, mais 2 menos 7i, né? Tá? Então, a parte imaginária com a parte imaginária, né? Isso aqui é 4 menos 5i. Tá? Então, 1 mais 3, 4, 2 menos 7, 5. Né? Aí uma outra, né? Então, vamos pensar na subtração, por exemplo, né? Tá? Então, é 2 menos 4i, né? Menos 12 mais meio de i aqui, né? É o quê, né? Então, a soma aqui das partes reais, né? Tá? Então, aqui seria, né? 2 menos 12, 2 mais 12, né? Tá? E a parte imaginária é o quê, né? Menos 4 menos meio, né? Menos 4 menos meio, dá isso aqui. Então, o resultado disso aqui é 2 mais 12, 14. Menos 4 menos meio, né? E você calcula, dá menos 9 meios, né? Tá? Então, o resultado é isso aqui, né? Simplesinho, né? Não tem nada misterioso aqui, né? Tá? No plano aqui, né, cartesiano, né? É interessante assim, né, que isso aqui por exemplo, né, se a gente somasse esse i com esse 2 mais 3i, né, ele é como se fosse uma soma de vetor aqui, né, tá? Então vai seguir aquela regra do paralelogramo, né? Então uma outra forma de ver aqui, né, tá? Então vai dar uma coisa aqui assim, né, tá? Ou sei lá, né, esse vetor aqui, né, com esse aqui, aí você fecha o paralelogramo aqui, né, e vê o que que dá, né, tá? Vai dar alguma coisa do tipo, né? Então, tem uma visão também vetorial, né? Tipo, não é R2, né? Mas é na verdade, né, a representação correta ali pro conjunto dos complexos como, né, um espaço vetorial, né? Tá? Então, você pode ver dessa forma também, né? Ok.
A soma basicamente é isso, né? Então, a soma parte imaginária, a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária, né? Tá, esse i aqui eu posso, né, para frente, aqui para trás, tanto faz, né? Tá? Ele é, como eu falei, né, uma variável x aqui, né? Tá? Ele não se combina aqui, né, com esses números reais aqui, né? Tá? Você vai carregando aí, né? E aí, né, começa a novidade aqui, né, a multiplicação, né? Tá? Então, a primeira observação aqui, né, que vai permitir a gente, né, fazer essa regra de multiplicação é o seguinte, né? Como i, né, a raiz de menos 1, né, por definição aqui, né, se você fizer i vezes i ao quadrado, né, tá? Elevar isso aqui ao quadrado, né, o que está dentro é o que vai aparecer, né? Está dentro da raiz aqui, né? Então, i vezes i aqui vai dar, né, i ao quadrado, né? E aí corta com esse coisa aqui vai ficar menos 1, né? Tá? Então, i ao quadrado, né? Então, a primeira multiplicação da gente aqui, né? Se você multiplicar esse número complexo por esse, né? I vezes i, né? Vai me dar menos 1 aqui, né? Tá? Então, não tem nenhum número real que satisfaz isso aqui, né? Então, é um novo conjunto, né? De números aqui. Tá? Então, agora a gente vamos, né? A gente vai fazer, né? A multiplicação de dois números complexos arbitrários, né? E chegar numa regrinha, mas assim, não preciso seguir a fórmula que chegar aqui, né? Tá? A ideia é o seguinte, né? Que você vai multiplicar, né? Usualmente aqui, né? Vai aplicar a regra distributiva, né? Vai valer aqui para os números complexos. E aí, sempre que aparecer i ao quadrado aqui, né? Vai virar um... Isso aqui é um número real, né? Menos 1, né? Tá? Então, ele, né, vai ter uma parte que fica real aqui, né? Tá? Então, vamos lá, né? Vamos fazer, ó, A1 mais IB1 aqui, né? Vezes A2 mais IB2, né? Então, ó, pela distributividade aqui do produto, ó, A1 vezes A2, né? Tá? Mais, né? A1, né? Vezes IB2 aqui, então I A1B2, mais I A2B1, né? Essa parte aqui, mais... Aí acontece I vezes I, né? B1 vezes B2, né? Então, I ao quadrado, B1, B2, né? Tá? E aí esse I ao quadrado aqui, né? Ele vai ser menos 1, né? Então, esse termo como um todo aqui, esse último produto aqui, ele vai, na verdade, ser um número real, né? Tá? Então, né? Esse vai ser um novo número aqui, né? Cuja parte real vai ser A1, A1, A2 aqui, menos B1, B2, né? Então, produto das partes reais, né? Menos o produto das partes imaginárias aqui, tá? Mais i, né? Tá? Então, ou seja, a parte real desse produto, né? É isso aqui, né? É o produto das partes reais menos o produto das partes imaginárias. E a parte imaginária vai ser esse produto cruzado aqui, né? A1B2, né? Mais A2B1, né? Tá? Parte real de um com a parte imaginária do outro, mais a parte real do outro com a parte imaginária de um, tá? Mas assim, não precisa seguir essa fórmula, né? A risca, né? Essa fórmula vai dar a mesma coisa, né? Mas talvez seja muito chato de ficar lembrando ela, né? Tá? Então aqui alguns exemplos, né? Tá? Dois exemplos aqui, ó. Vamos fazer o produto de 1 mais 2i vezes 3 menos 7i, né? Tá? Então, vamos fazer, vale, né? Distributividade aqui, né? Tá? Então, eu vou fazer 1 vezes 3, 3, né? Aí, 1 vezes menos 7i, né? Aí, 2i vezes 3 é 6i, né? Que daí multiplica 2 vezes 3 aqui, 6i. E aí, 2i menos 7i. Aí, isso vai ficar, né? 2 vezes menos 7, menos 14, né? E aí, esse i ao quadrado vai ficar menos 1, né? Tá? E aí é isso, né? Tá? Então, aí, o que tiver i, você soma o que tiver i, e o que tiver, né? For só real, só com real, né? Tá? Então, 3 menos 14, então é 3 mais 14, né? 17. E menos 7i mais 6i, menos i. Tá? Então, esse é o resultado aqui, né? Tá? Então, em vez de ficar fazendo por essa fórmula, faz a distributividade direta, mas pode usar a fórmula também, né? Tá? Então, o segundo exemplo aqui, ó, 2 menos 4i vezes menos 12 mais meio de i aqui.
né? Então, ó, então vamos fazer distributividade aqui, ó. 2 vezes menos 12, menos 24, né? Tá? 2 vezes meio de i mais i, né? Menos 4 vezes menos 12 mais 48, né? I, né? Menos 4 vezes meio, né? Menos 2, né? Só que aí tem o i vezes i aqui, que é menos 1, né? Tá? Então vai ficar o quê, ó? Menos 24 mais 2... Ih, tá errado aqui, ó. Menos 24 mais... na verdade, isso aqui é 20, menos 22, né? Tá? E 48i mais i dá 49i. Então daria, na verdade, menos 22 mais 49i. Tá? Digitei errado aqui. Tá? Mas simplesinho assim, né? Não tem nada muito complicado aqui por enquanto, né? Tá? Aqui já, né, a multiplicação já não é tão simples de ver nessa representação aqui, né? Tá no plano complexo, né? A gente vai ver logo logo a representação polar e aí fica aí a multiplicação é mais intuitiva assim o que está acontecendo, tá? E agora a gente vai, né, introduzir uma coisa nova aqui, né? Então os números complexos além de soma, subtração, né, multiplicação, divisão, né? A gente vai ter uma coisa que chama conjugação, né? Conjugação complexa, né? Tá? Então, dado o número complexo z igual a mais bi, né? O complexo conjugado dele, né? Eu vou colocar essa barrinha aqui, né? Pode ser também um asterisco. Na verdade, eu prefiro o asterisco, né? Eu vou usar a barrinha porque as figuras que eu estou usando, elas têm a barrinha, né? Mas o asterisco, eu acho melhor, assim, porque a barrinha, às vezes, ela não cobre o número todo, e tem que usar um comando especial ali, né? Tá? Mas, assim, a maioria dos lugares é uma barrinha aqui, né? Tá? Então, complexo conjugado, né? Vai ser esse z, essa barrinha aqui em cima, que simplesmente inverte o que for i, vai para menos i, né? Tá? Ou seja, né, ele troca o sinal da parte imaginária, né, do número, né? A parte real fica a mesma coisa, mas a parte imaginária ela troca de sinal, né? Tá? Ou você pode pensar o i vai para menos i. Então, exemplos aqui, ó, dois exemplos simples, ó, três exemplos simples aqui. O conjugado do i, né? Obviamente, né? Tá? É menos i. Né? Tá? O conjugado de um número real, ó, do número real 3 é ele mesmo, né? Tá? Porque não tem i, né? Então faz sentido assim, né? Tá? Então, é uma coisa talvez simples provar também que o número é real, C e somente C, né? Ele é igual ao complexo conjugado dele, né? Tá? Então, quem gostar de treinar demonstrações é uma coisinha legal para provar, né? Aí esse número aqui, Z, né? Igual a 2 menos 3i, tá? O complexo conjugado dele é o quê, né? 2, né? A parte real fica a mesma coisa, só que a parte imaginária troca de sinal, né? Menos 3i, tá bom? Aí é só isso, basicamente, né? Tá? Então ele flipa, ele dá uma trocada, né? No sinal da parte imaginária, né? Isso vai ter um significado aí bem interessante pra gente, né? Que vai permitir a gente construir coisas como, né? Operação de divisão, é, de um número complexo arbitrário, né? A gente consegue, né, o módulo dele, coisas do tipo, né, tá? Então é uma operação bem importante, né? Veja que assim, né, o conjugado do conjugado, né, é o próprio número, né, tá? Então se eu conjugar esse aqui, o a menos bi, né, eu conjugar o conjugado aqui, né, ele vai trocar o sinal de novo, né, e volta para cá, né, tá? Então é interessante assim, né, tá? E aí, né, no plano complexo aqui, no plano de Argand, o que isso significa, né? Então, um número, geometricamente, né, o que isso significa aqui, né? Um número, né, z igual a mais bi, que é um ponto aqui, né? Ele vai para um ponto aqui, né? Que é a reflexão, né? Reflexão dele com relação ao plano real aqui, né? Tá? Então, a mais bi, né? O complexo conjugado é a menos bi, né? Tá?
Então esse ponto aqui ele foi refletido com relação a essa linha aqui real, né? Tá? Então você é uma reflexão especular que a gente diz, né? Tá? É como se fosse a imagem no espelho aqui dele, né? Tá? Então inverteu aqui, né? Tá? E aí se você inverter de novo ele volta aqui, né? E vai e volta aqui, tá bom? Então ele vai ter também o mesmo, né? O tamanho aqui não muda, né? Tá? Então da parte real aqui e da parte imaginária, né? Esse tamanho aqui, né? Essa distância aqui, né? Mas assim, muda o sinal, né? Em que orientação ele está aqui, né? Com relação ao eixo imaginário, tá? Ok. E aí, né? Com essa operação de conjugação complexa, a gente consegue umas coisas, né? Interessantes, assim, consegue derivar novas coisinhas, né? Tá? Então, uma coisa legal, assim, é a gente fazer, né? O produto, né? A multiplicação lá que a gente viu, né? De um número, né? Complexo pelo complexo conjugado dele, né? Tá? Então, A mais IB, né? Vezes A menos IB, tá? Vai me dar, interessantemente, né? Uma coisa real, né? Vai me dar um número real, né? Porque vai ficar A ao quadrado, né? Menos IAB, né? Aí mais IAB, aí cancela, né? Tá? E mais IB menos IB, né? Que seria menos B ao quadrado, só que vezes menos 1 dá mais B ao quadrado aqui, né? Tá? Então, né, é fácil ver, né, que dá isso aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Tá? E aí, se a gente vê no plano cartesiano aqui, né, que significa, né? É o seguinte, né? Isso aqui é o módulo ao quadrado do número, né? Tá? Né? É o que a gente vai chamar de módulo ao quadrado do número, né? Tá? Porque assim, né? No plano cartesiano, essa linha aqui, né? Tá? Que conecta a origem, né? Com o número, né? Um ponto que é o número aqui, z igual a mais bi. O tamanho dela aqui você consegue, né? Por causa desse triângulo retângulo aqui, né? Ele é parte real aqui, a, né? Então é esse tamanho aqui a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras. Aqui, né? Então esse tamanho aqui é a raiz disso, né? Tá? Então isso ao quadrado mais b ao quadrado, é esse tamanho aqui ao quadrado, né? Tá? Então esse tamanho aqui tem raiz, né? De a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, né? Se você pensar isso aqui como um vetor, né? Nesse plano complexo aqui, né? Com coordenada a e coordenada b, né? O módulo, né, desse vetor, né, o tamanho desse vetor é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, né, tá? E que é justamente, então, a raiz disso aqui, né, tá? Então, o módulo, né, a gente vai definir o módulo de um número complexo, né, o tamanho dele aqui, né, como a raiz, né, desse produto aqui, dele com o módulo quadrado dele, né, tá? Porque dá realmente esse módulo aqui, né, esse tamanho aqui dele, do que seria esse vetor aqui, né, tá? Então, né, o módulo é definido como, né, o quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária, né? Ou ainda, né, a raiz, né, do número com o complexo conjugado dele, né? Tá? Ou ainda, né, qualquer número, né, complexo vezes o complexo conjugado dele dá o módulo dele ao quadrado, né? Então, o módulo, assim, é um módulo usual, né, que ele tem um valor positivo, né? Porque qualquer número soma de quadrados aqui é um valor positivo, né? Tá? Também, assim, né, para lembrar, assim, né, a diferença, fazer uma diferenciação aqui com os números reais, né, tá? Por causa desse fato desse i ao quadrado ser menos um, né, se não fosse, né, se não tivesse esse i, né, lembra aquele, né, produto perfeito lá, a mais b vezes a menos b, né, para números reais dá ao quadrado menos b ao quadrado, né, tá? Aqui não, né? Então, para os números complexos é meio que o complemento disso, né? A mais IB, né? Vezes A menos IB é A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Tá? Então, característica diferente aqui, né? Tá? Então, vamos dar uns exemplos aqui, ó. O módulo de 2 mais 3i, e aí toma cuidado, né? O módulo, né? Ele é um número real, né? Então, o i não está entrando na definição, né? Desse módulo aqui, né? Tá?
porque ele é a raiz, né, da parte real, né, que é um número real, e a parte imaginária, que é um número real, né? Então não traz aqui não, né, tá? Então não é bi ao quadrado, né? Senão eu troco o sinal aqui, né? É só b ao quadrado, né? Tá? Então, ó, 2 mais 3i, né? O módulo disso aqui é o quê, né? Raiz da parte real aqui, ó, 2 ao quadrado, mais, né? O quadrado aqui da parte imaginária, né? 3 ao quadrado. Então dá 4 mais 9, 13, né? Então a raiz de 13 aqui, tá? O módulo de i, né? Tá? Da unidade imaginária aqui, que é um número complexo também, né? É o quê, né? Seria zero ao quadrado, né? Porque não tem parte real. Mais um ao quadrado aqui, né? Então, raiz de 1 ao quadrado, 1, né? Tá? E aí, né? Pegando um número, né? Um número puramente real aqui, né? Um número real qualquer, a gente vê que esse módulo de número complexo, ele coincide, né? Se você restringir para os números reais, com o módulo de números reais, né? Então, ó, módulo de menos 10 aqui é o quê, né? É menos 10 ao quadrado a raiz disso, né? Isso aqui é o módulo de 10, né? O módulo de menos 10, né? Mesmo, né? Tá? Que retorna, né, o valor positivo aqui, né? Tá? Se for um número negativo, e se for positivo, continua a mesma coisa, né? Tá? Então, o módulo de menos 10 é o valor 10 aqui, né? Então, é o módulo do número real mesmo, né? Tá? Então, tá consistente, assim, bem definido, né? Tá? Então é uma, sei lá, né? Você pode ver como uma extensão, né, para os números complexos do conceito de módulo, né, que a gente tinha nos números reais, né? Tá? Então estende para o conjunto dos números complexos, né? Ok, e mais uma coisa, né, que a gente pode obter com a conjugação complexa, né, é o inverso multiplicativo, né? E aí isso aí vai permitir a gente vai fazer sentido a gente dividir um número complexo pelo outro, né? Então a operação de divisão também vai existir, né? Caso o número seja diferente de zero, né? Tá? Então, ó, se um número complexo é z, né, é igual a mais bi aqui, se você multiplicar ele pelo complexo conjugado, a gente viu, né, que dá pela definição anterior, um módulo ao quadrado, né, que é um número real, né? Então pertence ao conjunto dos números reais aqui, né? Tá? E aí um número real eu posso passar dividindo, né? Tá? A gente sabe como, né, o significado, né, de passar aqui dividindo, né? Tá? Então eu passo esse módulo de z ao quadrado, que é um número real, né, aqui para cá, né? Tá? E aí eu vejo, né, que z vezes o complexo conjugado de z sobre, né, sobre o módulo de z ao quadrado, né, dá 1, né? Tá? Então o que é, né, você multiplicar um número, né, por outro, isso aqui dá 1, né? Significa que isso aqui, né, é o inverso multiplicativo desse, né? Tá? É 1 sobre z aqui, né? Tá? Isso aqui significa o inverso multiplicativo desse, né? Porque você está chegando em 1, né? Tá? Então, ó, o z é menos 1, inverso multiplicativo, você pode escrever 1 sobre z também. É z, né? O complexo conjugado do número sobre o módulo ao quadrado, né? Tá? E aí, né, para fazer a divisão, assim, talvez isso seja meio, né, chato de ficar lembrando, né? Mas tem um jeito mais, né, mais direto, assim, de você pensar isso, né? Então, vamos pegar dois números complexos aqui. Então, esse aqui é o símbolo, né, de números complexos, esse C estilizado aqui, do conjunto, né, dos números complexos. Então, ó, dois números complexos aqui, W e Z, né? O que que vai ser, como é que eu posso calcular W dividido por Z, né? Tá? W dividido por Z eu posso fazer assim, né? Eu multiplico em cima e embaixo, né? Porque multiplicar em cima e embaixo vai dar 1, né? Tá? Com certeza, assim, né? Então, eu multiplico, né? Em cima e embaixo pelo complexo conjugado do cara aqui de baixo, né? Tá? Então, multiplicando pelo complexo conjugado em cima e embaixo aqui, né? Ou seja, né, fica W vezes o complexo conjugado em cima e Z vezes o complexo conjugado dele é o módulo ao quadrado de Z, né? Tá? Então, acho que fazendo os exemplos aqui vai ficar mais claro, né? O que quer dizer isso, né? Tá? Então, ó, vamos ver o que é o inverso multiplicativo de I, né? Tá?
Então, ó, 1 sobre i é o quê, né? O que eu posso fazer, ó, 1 sobre i, porque assim, né, nesse formato aqui, 1 sobre i não está nesse formato aqui, né, de parte real mais i vezes parte imaginária, né? Então, eu quero ver que número é esse, né? Tá? Então, ó, 1 sobre i, eu multiplico aqui em cima e embaixo por menos i, né? Tá? O complexo conjugado de i, né? E aí a ideia é assim, né, que isso aqui vai me retornar um número real, né? E aí o que sobrar em cima aqui com i, a gente sabe que é a parte imaginária e tal, né? Tá? Então, ó, uma vezes menos i, né? E aí i vezes menos i é fácil de ver que é 1, né? Porque é menos i ao quadrado, né? Então é menos menos 1, né? Então é 1 aqui, né? Então isso aqui no fim das contas, né, é menos i. Então, e é fácil, né? Então i vezes menos i é 1, né? Então é fácil ver que é isso verdade, né? Tá? Agora um número não tão simples aqui, ó, só que assim, né? Vamos ver que, ó, 1 mais i dividido por ele mesmo, né? Vai dar 1, né? Tá? Então, ó, 1 mais i dividido por 1 mais i é o quê, ó? 1 mais i sobre 1 mais i, né? Aí eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado dele, né? Que é 1 menos i, né? Então, 1 menos i sobre 1 menos i, né? Aí isso aqui, né, dá o módulo ao quadrado, isso aqui, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tira a raiz, né? Não, é o módulo ao quadrado, né? Então é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Tá? Então dá 2, né? E isso aqui também dá 2, né? Tá? Então 2 sobre 2 é igual a 1, né? É como esperado, né? Então é consistente isso aqui, né? Agora um não tão, né? Tão evidente aqui, ó. 1 mais i, mas na verdade agora por um número diferente dele, né? Dividido por 3 mais 4i, né? Eu quero ver o que é esse trem aí, né? Então, ó, 1 mais i sobre 3 mais 4i, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo cara de baixo aqui, né? Tá? Pelo complexo conjugado do cara de baixo, né? Tá? 3 menos 4i, 3 menos 4i aqui, né? Então, ó, essa multiplicação aqui em cima vamos fazer com cuidado aqui, ó. 1 vezes 3, né? 3. 1 vezes menos 4i, menos 4i, né? I vezes 3 mais 3i. I vezes menos 4i. Na verdade aqui dá mais 4, né? Tá? Porque é menos 4, só que tem então vai dar o valor aqui vai dar errado, mas, né? A gente corrige ele, né? Então aqui é mais 4, na verdade, né? Tá? E embaixo vai dar o módulo ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 9, mais menos 4 ao quadrado, né? O módulo ao quadrado lembra que ele sempre, né? O módulo ao quadrado, ele é sempre positivo, né? Tá? Então, ó, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, né? Então, 25. Tá? Aqui, então, em vez de menos 1, é 7, né? 7 menos i aqui, então, né? Então, no final das contas, esse número seria 7 positivo aqui, sobre 25, menos i sobre 25, né? Tá? Então, seria esse resultado aqui, né? Dessa divisão. Tá? Ok. Então a gente viu, né, na representação usual padrão aqui, né, tá? Cartesiana dos números complexos, né? Compensa bastante a gente pensar na forma polar, né, tá? Na chamada forma polar aqui de um número complexo, representação polar, né? Então, assim como, né, no plano lá no R2, né, em R2 a gente, de x, y, né, no plano cartesiano a gente passava para r θ, né? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, né? Tá? É, ó, z igual a mais ib, né? Tá? Então é esse ponto aqui, né? Tá? No plano complexo, né? Tá? E aí, né, se a gente fechar esse triângulo aqui retângulo, né, ó, o cosseno desse ângulo é o quê, né? Desse ângulo θ aqui. Cosseno cateno adjacente, né? Então é A sobre a hipotenusa que é R, né? Tá? Então, A sobre R é cosseno de θ, né? Ou, né, a mesma coisa, A igual a R cosseno de θ aqui, né? Tá? Então, a parte real do número Z, né, é R cosseno θ, né? Então, essa distância à origem aqui, R, né? Cosseno desse ângulo θ aqui, né? E a parte imaginária, né, o número B aqui, né? A parte imaginária do número complexo que a gente está trabalhando, esse B, ela é o quê, né? É o seno, né? Então, o seno de θ é B
B sobre R, né? Então o B ele tem que ser R seno θ, né? Tá? Aí em inglês aqui, né? O programa que eu uso ele faz em inglês, né? É sin, né? É sign, né? O nome, né? Mas é o seno aqui, né? Tá usual da gente, né? Então o B é R seno θ, né? Então o nosso número, né? O que que ele é, né? Z vai ser A mais IB, né? Então ele é R cosseno θ mais R mais I R seno θ, né? E aí eu deixei o R em evidência aqui, ó. Ele você pode, né, escrever qualquer número, né, complexo nessa fórmula aqui, nessa forma aqui, né? R, né, cosseno θ mais I seno θ. Tá? E aí, né, ainda tem mais uma coisa, né, que você pode observar, ó, que esse R, na verdade, ele era o que a gente tinha visto antes aqui, né? É o módulo, né? É o próprio módulo do número complexo, né? Tá? Então, né, o Z aqui, o módulo do número complexo, né? É esse R aqui, né? Tá? Essa distância origem aqui, né? Ok? O ângulo vai ser a tangente aqui, né? O B sobre A, né? Vai ser esse valor B sobre A, mas aqui não compensa tanto falar sobre isso, tá? E não sei quantos de vocês viram, né? Mas tem essa, né? É melhor, em vez de ficar carregando isso aqui, né? Tá? É melhor a gente usar essa fórmula de Euler aqui, né? Tá? Então isso aqui a gente chama de, né? Isso aqui um cosseno, né? De um ângulo, né? Mais i seno desse ângulo, né? A gente chama de define uma exponencial complexa, né? Tá? Isso aqui faz bastante sentido, né? Essa fórmula aqui. E você pode meio que provar ela de várias maneiras, né? Tá considerando o i aqui como uma variável, né? Tá uma constante aqui que você vai carregando, né? E sempre que elevar ao quadrado, né, ela vai dar menos 1, né? Tá? Então a forma que eu gosto, né, de provar essa fórmula de Euler é o seguinte, né? Você pega e faz a expansão de Taylor, né, da exponencial aqui, né? Lembra que e elevado a x, né, é 1 mais x, né, mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x ao quarto sobre 4 fatorial e assim por diante, né? Tá? Só que aí, né, sempre que elevar ao quadrado vai aparecer um menos 1 aqui, né? Aí você vai ver, né, que você consegue dividir, né, o que tiver só real vai ser a expansão de Taylor de cosseno, né? Vai ser só a parte par, né? Tá? Porque levando ao quadrado dá menos 1, né? Só que se você levar a quarto dá 1, né? Tá? Então dá expansão aqui em Taylor de cosseno de θ, né? E a parte que os termos ímpares, né? Vai ficar com i aqui, né? Acompanhando, né? E aí você vai ver o que, deixando o i em evidência, né? Vai ter expansão em Taylor do seno, né? Tá? E aí, né, essa fórmula, assim, né, nesse sentido, ela vale, né? Tá? Outra forma é você, que nem o REST acho que faz, né, numa nota de rodapé, é você dar uma derivada aqui, aí você, né, você vai ver que uma coisa tem que ser igual a outra, né? Outra forma ainda é assim, né? Se você, a gente vai ver ali, né? Mas se você multiplicar, né? Se você levar isso aqui ao quadrado, por exemplo, né? Vai ser multiplicando isso por isso, né? Tá? Aí dá uma formulinha, né? Grande, mas daí vai ter aquela soma de cossenos aqui, então vai dar um cosseno de 2θ mais i seno de 2θ, né? Tá? Então segue as propriedades de uma exponencial, né? Tá? Só que é uma exponencial complexa aqui, né? Vai ter logaritmo complexo também, né? Então, mas assim, é uma coisa bem útil, né? Você usar, né? Porque aí você leva ao quadrado aqui, né? É i elevado a 2 e θ, né? Tá? Então, fica bem... Qualquer valor que você levar aqui, ele já vai, né? E θ, né? Vezes e aí φ, por exemplo, né? Vai ser e aí θ mais φ, né? Então vai somar os ângulos aqui, né? Tá? E se você fosse fazer isso, né? Com os cossenos normais, é meio, né, trabalhoso demais, né? Tá? Então a representação polar, né, o que a gente conclui disso aqui, né, é que um número complexo z é igual a mais ib é o quê, né? Ele é escrito da seguinte maneira, né? É, é r, né, e aí θ, né? Então aqui eu precisava de dois parâmetros, né, para
dois parâmetros reais para especificar, né, um número complexo, né, tá? E aqui eu vou precisar dois parâmetros reais também, né? O R, né? Que é um valor real aqui, e o θ, né? Tá? Que é um ângulo, mas também é um valor real, né? Tá? E aí esse R ele é o quê, né? Ele representa o módulo aqui do número, né? E esse θ a gente vai chamar ele é o argumento do número, é a fase, né? Tá? Então e isso aí vai ter a ver com a fase de uma onda, né? Tá? Então faz bastante sentido a gente introduzir, né? Tá? Talvez vocês tenham visto, quem teve aula com o João, por exemplo, né? De essa coisa de fasores, né? Tá? Então a gente vai ver levemente isso aí, né? Tá? E uma coisa, né? Essa fase, né? Ela tem por que que ela não aparece aqui no módulo, né? Porque ela não, né, não tem qualquer influência aqui no módulo, porque ela tem módulo 1, né? Tá? Então esse número complexo aqui, cosseno de θ mais isso seno θ, né? É fácil ver, né, que ele tem módulo 1, né? Ó, porque cosseno ao quadrado de θ, né? Mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, né? Então tudo que for um cosseno e um seno aqui, né? Ele vai ter módulo unitário aqui, né? Tá? Então as fases, elas também, né? Elas meio que caracterizam esses números complexos de módulo 1, né? Módulo unitário aqui, né? Ok. Então vamos ver aqui, ó. Então é fácil ver, né? Ó, que complexo conjugado de E aí θ, né? Aqui seria uma barra maior, mas é meio ruizinho, né? É só trocar o sinal aqui, né? Tá? Então você faz meio que conjugado disso aqui, né? Tá? Porque, ó, E aí θ, cosseno θ mais I seno θ, né? Tá? Então, o complexo conjugado disso aqui, né? É o complexo conjugado disso aqui, né? Então, você só troca o sinal, né? Então, o que era seno aqui fica menos seno, né? E aí, isso aí é E a menos I θ, né? Tá? É como se você tivesse trocado o sinal do θ aqui, né? Tá? Então, o complexo conjugado ele é simples, né? Para essas fases aqui, né? Tá? Para a fase do número complexo, né? E aí, ó, o número complexo, se você nessa forma polar aqui, ó, se você o complexo conjugado dele, ó, como isso aqui é um número real, né? O módulo aqui não muda nada, né? Você só muda a fase dele, né? Tá? Então, para você tomar o complexo conjugado, você muda a fase, né? Tá? Aqui, então, ó, dá para relacionar lá com, né? Então, aí θ, né? É como se você tivesse vindo daqui, né? Tá num círculo aqui de raio R, né? E tivesse rodado θ aqui, né? Tá? E aí o complexo conjugado é o quê? Como se você tivesse começado aqui, mas vai para menos i θ, né? Tá? Então, deixa eu voltar lá aqui, ó, complexo conjugado, né? Então, ó, A mais IB, mas ele também é um R, né? RE e θ, né? Tá? Então, aqui é rodar para esse lado, né? E o complexo conjugado é rodar para o menos θ aqui, né? Para o lado oposto, né? Tá? Então, outra ainda forma de ver interessante também, né? E aí, né, o que eu tinha falado antes ali, ó, a multiplicação de duas fases, né, tá? E aí θ1 vezes E aí θ2 é simplesmente, ó, tem essa propriedade exponencial, né, que é muito útil, né? É só você somar as fases aqui, né, tá? Então a multiplicação aqui, né, desses dois números complexos aqui de módulo 1, você só soma as fases, né, tá? Então E aí θ1 mais θ2, né, tá? Isso aqui talvez seja um bom exercício, ó, para vocês fazerem aqui, né? Tá, multiplica e usa aquelas regras lá do coçar, coça B, troca sinal sem saber, né? E minha terra tem Palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, mas seno B, cosseno A, coisa do tipo, né? Tá. Aí você vai ver que isso aqui é consistente, né? Tá? É a mesma coisa, né? Tá. Só que assim, né? Isso aqui é muito mais compacto, né? Tá. E aí a interpretação aqui, ó, geométrica, né? É o seguinte, né? O número E aí, θ1, né? Ele é como se você tivesse saído aqui do plano real, né, e feito isso aqui, né, tá? Então, digamos aqui no círculo unitário aqui, né? Então, você rodou de θ1, né? Aí, se você multiplica por outro número, né, aqui, e aí θ2, né, você vai rodar de θ2, né? Ele sozinho, né, é isso aqui θ2, né? Mas se você começou θ1 mais θ2, né, você vai acabar no θ1 mais θ2 aqui, né, tá? Então, é o tanto que você vai rodar aqui, né, tá? Então é a soma, né, de fases aqui, né? Tá?
Então, a multiplicação na forma polar aqui, para números complexos, ela é melhor assim, né, para visualizar, né? Tá? Então, o seu número aqui está rodando, né? Tá? E aí, em geral, né, Z1 vezes Z2, né? Então, o número R1 e θ1, né? Vezes R2 e θ2, né? Vai dar o quê, né? Então, os módulos vão se multiplicar, né? Tá? Então, o módulo vai aumentar do produto dos módulos e as fases vão somar, né? Tá? Então, é o que está nessa figura aqui, né? Então, ó, Z1, né? Multiplicado por Z2, que está aqui, né? Ele vai aumentar, né? De Z1 vezes Z2, né? Do módulo aqui, acho que tá... esse vai ser o resultado aqui, né? Mas o tamanho disso aqui vai ser, né? R1 vezes R2, né? Tá? Então, aqui R1, aqui R2. Então, o tamanho vai ser R1 vezes R2, né? E a fase, né? Que ele vai estar, né? A distância aqui, distância angular, né? O quanto ele rodou aqui, né? θ1 menos θ2, né? Tá? Então é a soma das duas fases, né? E também a divisão, ó, ela fica de uma forma mais simples também, ó. 1 sobre z é o quê, né? É o módulo de z sobre o módulo ao quadrado de z, né? Tá? Então, um número aqui, ó, R, E e θ, né? Tá? Aí o complexo conjugado é o quê? R, E menos i θ, né? Do número. E o módulo ao quadrado, né? Só o R ao quadrado, né? Tá? Então, ó, cortando esse R aqui com R ao quadrado, né? Vai ficar 1 sobre R e menos i θ, né? Tá? Então aqui é mais simples, né? Você só divide pelo módulo, né? E troca o sinal aqui da fase, né? Tá? Então bem interessante, né? Tá? Agora eu vou tentar usar aqui o OneNote, né? Para a gente algumas outras coisinhas curiosas aqui, né? Tá? Então, pessoal, não sei se está gravando ali, ó, mas assim, vocês podem ver que eu ainda tô me acostumando, né? Tá? Com o OneNote, né? Com essa coisa, caneta virtual aqui, essas coisas, né? Tá? Mas assim, então aqui, né, seria o eixo imaginário, o eixo real aqui, né? E eu fiz alguns ângulos, talvez de interesse aqui, né? Tá? Porque, assim, né, as fases, né, elas vão estar, né, tem módulo 1, né? Então estão nesse círculo aqui de módulo 1, né, de R igual a 1, né? Tá? No que a gente viu. Aí o que acontece, né? O... Sai. Não vou apagar, não. Deixa eu aumentar aqui. Aí acontece, né, pessoal? Então, a gente pode ver, por exemplo, o I, né? Como o I é I θ, né? É cosseno de θ mais I seno θ, né? O I, por exemplo, o que ele é, né? Ele tem módulo unitário, né? Então, ele é alguma fase aqui, né? Tá? Deixa eu ver se consigo escrever aqui. Né? Ele é o quê, né? Que ângulo, né, que dá 1, né? Que tem que dar lá que tem o seno θ é 1 e cosseno θ é 0, né? É o π sobre 2, né? Tá? Então você também pode ver ele como E. Deixa eu voltar aqui, pessoal. E, I, né? π sobre 2. Até que ficou mal. Tá? Então
Então ele é E aí π sobre 2, né? Tá? E aí né, o que acontece, né? Você pode ver ele como rodando aqui, né? De 1 para I, né? De π sobre 2, né? Tá? Então, assim, né? O I é, né? Se você multiplicar E aí π sobre 2 vezes 1, dá E aí π sobre 2, né? Tá? Então ele rodou aqui de 90 graus, né? De π sobre 2. Então, se você... O que acontece, né? Se eu multiplicar E aí π sobre 2, né? Rodar de novo, né? Tá? De π sobre 2, eu vou acabar no que seria 90 graus aqui, né? Tá? Então, do 180 aqui, né? Com relação ao começo, né? Então, menos 1, né? Ele é I π sobre 2 vezes E I π sobre 2, né? Tá? Então, deixa eu tentar escrever aqui. Z, né? Dz aí π sobre 2, né? Tá? E aí isso aí é E aí π, né? Tá? Então a gente chega numa fórmula aí que talvez você já tenha ouvido falar, né? E aí π, né? É igual a menos 1, né? Tá? Ou ainda, né? Tá? Aí você passa esse menos 1 aqui, E aí π mais 1 igual a 0, né? Esse 0 aqui, tá? Né? Então, saí de 1, fui, né? Rodei de π sobre 2, né? Então, chego em I. Aí, rodei de novo, menos 1, né? Rodei aqui, ó, de... Então, isso aqui... Isso aqui então, é E, né? Então, 3 vezes, né? π sobre 2. Então, é I, 3π sobre 2, tá? E isso é o que, né? É menos I, tá? Mas também aqui, né? Você pode ver, né? Como E a menos I π sobre 2, né? Tá? Porque é como se você tivesse rodado aqui de menos π sobre 2, né? Tá? E também, né, o menos I é o quê, né? Ele é o complexo conjugado do I, né? Tá? Então, outra forma de ver também, né? Tá? Então, é tudo meio consistente aqui, né? E aí, né, o 1 aqui, ele é o quê, né? E também, né, tá? Se você continuar, né, esse processo, ele vai ser o quê? E a 4 é aí, né? 4π sobre 2. Só que 4π sobre 2, né? Isso aqui é I vezes 2π, né? Tá? E aí você coloca lá na fórmula, né, de Euler lá, e aí θ, né? E cosseno cosseno de 2π é 1 e mais I seno de 2π que é 0, né? Então dá só 1, né? Tá? Então você pode ver dessa forma geométrica, né? Tá? Então esses giros aqui, né? Tá? E não só isso, né? Tá? Então frações aqui de π, né? Tá? Aqui do ângulo π, né? Elas vão dividir aqui, né? O círculo unitário aqui, né? Em partes iguais aqui, né? Então, um quarto aqui, né? Tá? Π sobre 4 é o quê, né? 45 graus, né? Então, tá 45 graus aqui, né? E se você vier para cá, né? Dá isso aqui, né? Tá? E esse... E π sobre 4 é o quê, né? Deixa eu tentar escrever aqui. E aí, π sobre 4, ele é o quê, né? Cosseno de π sobre 4 é 1 sobre raiz de 2, né? 1 sobre raiz de 2 aqui. Mais, né? Mais I, né? Vezes 1 sobre raiz de 2 também, né? Porque o seno também é 1 sobre raiz de 2, né? Tá? E aí ele assim, no círculo trigonométrico ele também se
se localiza exatamente aqui, né? 1 sobre a raiz de 2 aqui, 1 sobre a raiz de 2 aqui, tá? Bom, talvez esteja muito perfeito aqui nos quadradinhos, né? Tá? Mas é nisso aqui, né? Tá? Então, ó, você vai para cá, né? Aí o que vai acontecer, né? Se você multiplicar e aí π sobre 4, né? Por e e π sobre 4, então e a duas vezes i π sobre 4, né? Vai dar e aí π sobre 2, né? Vai cair no i de novo, né? Então, duas vezes esse ângulo aqui, né? Você cai aqui, né? E faz sentido, né? Porque 2 vezes 45 graus, 90, né? Tá? Aí 3 vezes π sobre 4 vai cair nesse cara aqui, né? Aí vai trocar um sinal aqui, né? Vai ficar 1 sobre a raiz de 2, né? Então, vamos tentar escrever. Vou escrever ali em cima mesmo. Tá? Então vai ficar menos, né? 1 sobre a raiz de 2 mais i vezes 1 sobre a raiz de 2. Né? Tá? Então, 3 vezes aqui, né? Aí 4 vezes, né? 4 vezes π sobre 4 é π, né? Tá? Então, você cai em e e π aqui de novo, né? Dá menos 1, tá? Aí 5 vezes você vai cair aqui, então vai ser menos 1 sobre a raiz de 2, menos i sobre a raiz de 2, né? Aí 6 vezes, né? Vai dar e aí 3π sobre 2, né? De novo. Porque 6π sobre 4 é 3π sobre 2 aqui. Aí 7π sobre 4, né? Que é igual também, né? Isso aqui é a mesma coisa, né? Que e a menos i π sobre 4, né? Tá? É a mesma coisa que vir π sobre 4 para cá, né? Do que vir começar aqui, né? E vir menos π sobre 4, né? Tá? E aí você acaba aqui, né? 4 vezes, ou 8 vezes π sobre 4, né? Vai ser i vezes 2π, né? Tá? Então, assim, né? Você pode também dividir em outras, né? Tem também... você pode dividir em 3, né? Esse círculo trigonométrico e aí π sobre 3, né? Tá? Aí ele vai estar mais ou menos aqui, né? Então vai ter ele aqui, né? Aí, se você rodar, né, mais uma vez, ele vai... Deixa eu ver se estou fazendo certo aqui. 60, né? 120, né? Aí ele... Cadê 120? Então aqui tem que ser 60 para cá, 60 para cá, isso, né? Tá? Então aqui mais 60 para cá, então ele vai dar uma coisa aqui, sei lá. Mais 60, só que eu quero mais 60 ainda, né? Então, isso aqui. Então, o mesmo ângulo aqui. Tá? Então, peraí, deixa eu ignorar isso aqui. Então, se você dividir o círculo trigonométrico em 3 partes aqui, né, pessoal, ele vai... deixa eu... Não, tá certo. Porque é 60 para cá, né, e 60 para cá. Então, mais ou menos aqui mesmo, né? Tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, e aí π sobre 3, né, tá? E aqui... Então, vai ser, né, uma... duas... peraí. O que é 60, né? 60, então 180 dividido por 3, 60, né? Tá? Então, π sobre 3 é 60 graus aqui, né? Tá? Aí, e 2π sobre 3, né? Tá? 360 dividido por 3, 120, né? Tá? Então, 120 é aqui. Então tem ainda mais ângulo aqui, né? Peraí. Bom, esse aqui tá certo, né? Só que mais 60 ele tem alguma coisa aqui, né? Bom, de qualquer forma, esse cara aqui, ó,
a menos i π sobre 3, né? 1, 2, 2 aqui, 3. Bom, vai ficar faltando um pessoalzinho aqui, né? Tá? Mas é a mesma coisa, né? Tá? Então, e a i 2 π sobre 3, né? E a i 2 π sobre 3, né? Tá? Isso, né? Porque daí seriam 60, 120 aqui, né? Tá? Esse ângulo aqui, né? Aí e a 3 i π sobre 3, né? E a i π de novo aqui, né? Aí e a 4, né? I π sobre 3 aqui. E a 5 i π sobre 3, né? Que dá o quê? Dá, é a mesma coisa que a menos i π 3, né? Tá? Depois você fecha aqui, né? Tá? E a 6, né? I π sobre 3 aqui, que é a i 2π, né? Tá? Então é assim, né? Então qualquer fração, né? Tá? Então qualquer número racional multiplicando π aqui, né? Se esse for a sua fase, né? Tá? Ele vai fechar aqui, né? Tá? É diferente se não for isso, né? Tá? Então se for sei lá, né? E a i π ao quadrado, por exemplo, né? Ele nunca vai fechar aqui, né? Tá? Ele vai ficar, né? Porque daí é um número irracional, né? Tá? Ele não vai conseguir fechar aqui, né? Tá? Porque ele não está dividindo igualmente, né, o plano complexo aqui, tá? Então, assim, meio que para testar também, né, pessoal, essas coisas, né, um, esses recursos aqui, mas por enquanto, basicamente isso, né, a gente vai usar, né, na parte de polarização, talvez, né, essa função, né, bastante aqui, né, tá? Então, por isso que eu já estou introduzindo, né, aí, θ, né, tá? Então, vai ser bastante usado isso aqui, né, tá? Opa. Ok. Então, eu vou encerrar aqui, mas eu sugiro, assim, né, caso você não lembre, assim, né, ou seja uma coisa muito nova para você, né, tá? Dê uma olhada tem, por exemplo, né, o Stewart mesmo, o livro de cálculo, né? Em algum dos volumes dele, né, tem um apêndice, né, sobre números complexos, né? E é bem mastigadinho lá. O Apostol, né, que é um livro de cálculo também, tem um capítulo, né, só sobre números complexos e tal. Ele dá uma aprofundada a mais, né? E o REST mesmo, ele tem, né, quando ele vai representação complexa de ondas, ele vai ter uma parte lá, né, representação complexa, e aí ele dá uma revisão rápida ali de números complexos, né, tá? Então aí pelo menos o REST eu recomendo, assim, que dê uma olhada, né, tá? E é isso, tá, pessoal? Então eu vou interromper aqui e até a próxima aula, ou a próxima parte, né, da aula.